Cooperativa de crédito é assaltada na Impasa. Eles chegaram, levaram os celulares das pessoas que estavam aqui no local, além de um malote. Paraibano morre em acidente no Mato Grosso quando voltava para Paraíba. Governo federal anuncia verbas para a reconstrução de casas em Pocinhos. E ainda um pouco da história do São João para todo mundo conhecer. A gente relembra muita coisa, até a infância da gente. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando mais uma cooperativa de crédito que foi alvo de assaltantes aqui em Campina. A unidade está instalada na Impasa. Era por volta de 11 da manhã quando esse assalto aconteceu. 2 homens chegaram armados em uma motocicleta. Um deles estava utilizando uma farda da equipe do pessoal de limpeza da Prefeitura de Campina Grande e o outro utilizava uma bag que é utilizada para o transporte de comida, se passando provavelmente por um entregador. Eles chegaram, levaram os celulares das pessoas que estavam aqui no local, além de um malote. A cooperativa não informou o valor que foi levado durante a prática desse crime, desse assalto. Logo em seguida, os bandidos fugiram na motocicleta. Aqui na Ceasa existe uma base da Polícia Militar, no entanto, a base estava fechada no momento em que esse crime aconteceu. No local existem câmeras de monitoramento, no entanto, imagens não foram repassadas e a gente vai aguardar, portanto, as investigações da polícia a respeito desse caso. Um assaltante invadiu uma loja de imóveis na manhã de hoje. As câmeras do circuito interno registraram a ação. Armado, o homem vai até a recepção, puxa o aparelho de uma das atendentes que ainda estava conectado ao carregador. O aparelho da loja também foi levado. O assaltante fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. Olha, um paraibano de 35 anos morreu em um acidente de trânsito no estado do Mato Grosso. Jeová Miguel Pereira estava viajando aqui para Paraíba para visitar os parentes quando foi atingido por outro carro que fez uma ultrapassagem indevida. Foi um acidente aqui no quilômetro 616 da BR-163 e o que a gente pôde apurar preliminarmente é que o Civic estava indo em sentido Cuiabá e o Gol estava indo em sentido Sinop, quando o Civic acabou invadindo a pista no sentido contrário, causando a colisão frontal. Infelizmente, o motorista do Gol veio a óbito, mas as circunstâncias mais aprofundadas estão sendo investigadas ainda. Quanto ao motorista do outro veículo, vocês tiveram alguma informação do estado dele? Ele foi levado para o hospital, mas ele estava bem ainda, né? Dentro da possibilidade, mas foi levado para o hospital, assim, não veio falecer não. É bom que as pessoas aproveitem para sempre pilotar aqui nessa pista de forma prudente, assim, é uma pista que não tem acostamento, que existe muita ondulação, faz com que a gente possa perder o controle do veículo com muita facilidade. Então sempre tentar transitar dentro do limite de velocidade, evitar fazer qualquer tipo de ultrapassagem em local indevido e se não tiver a confiança para poder fazer a ultrapassagem, não fazer isso. Um homem que é suspeito da prática de estupro de vulnerável, que estava foragido há quase 10 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil. Na noite de ontem, a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos e da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância, aqui de Campina Grande, realizou uma importante prisão no bairro do Catolé, prendeu um indivíduo que já era foragido da justiça, um indivíduo condenado por um crime de estupro de vulnerável, uma pena de mais de 10 anos de reclusão. Esse crime aconteceu em 2016 e quando os policiais civis tomaram conhecimento do teor da sentença condenatória, passaram a diligenciar e ontem à noite, no interior de um bar aqui do bairro do Catolé de Campina Grande, conseguiram efetuar essa importante prisão. Então trata-se de mais um importante trabalho da Polícia Civil no combate à impunidade. A Polícia Civil tem um trabalho, tem uma dedicação especial a esse tipo de trabalho, combater fortemente a impunidade. E ontem foi mais um exemplo desse tipo de ação. Policiais que faziam patrulhamento em Rio Tinto tiveram um baita susto ao se depararem com um carro parado na estrada. Lá dentro estava uma mulher em trabalho de parto. A família percebeu que não daria tempo de chegar até o hospital e decidiu parar e pedir socorro. O parto da menina, chamada Tainara, foi feito ali mesmo pelos policiais. Deu tudo certo. Mãe e filha foram encaminhadas ao hospital e passam bem.
E olha, uma criança de 1 ano de idade da cidade de Maturéia está internada no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande após se engasgar com uma semente de pinha. E fica o alerta para os pais sobre os riscos dos engasgos em crianças. Rosiane Silva Alves é mãe do bebê de 1 ano que engoliu o caroço de pinha e por pouco a criança não morreu. Eles moram em Maturéia, na região de Patos, no sertão. E diante do quadro, o menino teve que ser transferido para Campina Grande, onde permanece internado no Hospital de Trauma. Rosiane, que tem 21 anos de idade, contou como tudo aconteceu. Contou como foi essa agonia. Foi muito sofrimento, que eu nunca imaginava passar por isso. Como é que foi? Ele estava brincando com a irmãzinha dele, aí por um descuido ele se engasgou com o caroço da pinha. A gente só teve a atitude de levar para o postinho. O médico Sebastião Viana, diretor técnico do Hospital de Trauma, disse que por muito pouco a criança não morreu. Procedimento delicado, a criança teve que ser entubada, né, para que retirasse esse caroço de dentro do pulmão, literalmente, dela. Passou ainda 3 dias entubada aqui no Hospital de Trauma, já foi extubada, já foi retirado, né, o tubo, para que fique bem claro, ela passa bem, né, tanto que agora ela se encontra no leito de enfermaria. São inúmeros os casos de crianças que chegam ao trauma engasgadas com algum corpo estranho. Esses objetos aqui também foram engolidos por pessoas idosas, mas a maioria aqui é retirado de crianças. Fica o alerta. Principalmente as mães, porque assim, uma criança de 1 ano com um caroço de pinha é muito perigoso, né? Amendoim a gente tem muito, tampa de caneta, a gente já chegou a retirar aqui no hospital. Muitas vezes chegou até o hospital a tempo de que fosse retirado, mas como veio de uma região distante, né? Naquela terceira macro, não faz parte dessa segunda macro aqui, poderia ter evoluído até a óbito no caminho. A seguir, governo federal libera verba para a reconstrução de casas em Pocinhos. E ainda os gols de Botafogo e Campinense em mais uma rodada da Série C. E a gente muda de assunto e volta a falar sobre o desabamento de uma parede de um reservatório de água na cidade de Pocinhos. Algumas das vítimas ainda estão internadas no Hospital de Trauma. Das 4 pessoas que foram socorridas ontem para o Hospital de Trauma, até hoje pela manhã, 2 permaneciam internadas. Uma adolescente de 17 anos de idade e o marido dela, o jovem Lucas Brito de Lima, de 23, que está na ala vermelha. A adolescente deve receber alta ainda hoje. Ela estava acompanhada da cunhada Marta Brito de Lima. Ontem, Marta foi surpreendida com a notícia de que o irmão dela e a mulher dele estavam soterrados nos escombros das casas destruídas pela água da barragem que rompeu em Pocinhos. Você correu? Aí eu pedi para meu irmão correr lá, para ver como estava, se precisar de ajuda para resgatar ele, que disse que ele estava debaixo das paredes da casa, né, os escombros. Você chegou a ver a situação lá? Eu vi a situação depois que eles já estavam sendo resgatados, né? Não teve coragem na hora, não? Isso, muito desesperado. Já a adolescente contou que de repente se acordou sem saber o que estava acontecendo. Acordou num cenário de destruição. A gente dormiu, aí quando foi de manhã, eu acordei já dentro da água, fui chamando por ele, pelo meu marido. Aí eu olhei de lado, ele estava tentando sair debaixo de umas paredes lá. E você? Aí eu tentei andar, mas só que eu estava com a perna direita muito dolorida, que eu machuquei, porque uma pedra bateu. O médico Sebastião Viana falou sobre a situação do rapaz, marido da adolescente. O Lucas, ele teve um que nós chamamos de trauma raquimedular, uma lesão na região cervical, que possivelmente foi avaliado pela equipe de neurocirurgia, possivelmente vai passar por um procedimento cirúrgico, mas o quadro dele é estável, totalmente estável, ele está consciente, está orientado. Olha, e lá em Pocinhos, o dia foi de muito trabalho na retirada dos escombros no local do acidente. A novidade é que o governo federal anunciou que vai liberar um crédito financeiro para auxiliar as vítimas na reconstrução das casas. Mudando de assunto, a gente mostra agora as informações sobre um mutirão de empregos que vai oferecer 600 vagas de trabalho aqui em Campina Grande.
Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas para a função de atendente de telemarketing. Os candidatos interessados devem ter acima de 18 anos, ter concluído o ensino médio e ter noção básica de informática. A empresa não exige experiência, mas pede que o candidato tenha habilidades com vendas e persuasão. A primeira etapa dessa seleção vai acontecer de forma online, através do endereço sou.aic.com.br. O candidato vai entrar nesse endereço, preencher um formulário e na área indicação colocar o nome Cine Municipal. Depois vai responder a uma série de perguntas e fazer uma redação. A segunda etapa da seleção acontece de forma presencial aqui no Cine Municipal. O candidato vai vir até o local com a aprovação desse teste online, o currículo atualizado e ainda as xerox dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para atender esse público, o Cine Municipal vai realizar um mutirão. Nos dias 30 e 31 de maio vai funcionar de 8 até as 17 horas. Já nos dias 1 e 2 de junho vai funcionar de 8 a meio-dia e das 14 às 17 horas. Serão disponibilizadas 100 senhas por dia. Vale lembrar que aquele candidato que já tem cadastro no Cine e que esse cadastro foi atualizado nos últimos 3 meses não precisa vir ao local, apenas realizar o cadastro online. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Vamos falar de futebol? Ontem tivemos Botafogo e Campinense pela Série C e no final, um gol para cada lado. Vamos dar uma olhada nos gols que foram bem parecidos, olha só. No final do primeiro tempo, Nadson cobra escanteio, Leandro Camilo sobe mais alto e abre o placar no Almeidão. Já aos 7 do segundo tempo, Dione cobra escanteio e Olávio sobe para deixar tudo igual para o Campinense. E a seguir, um pouco da história do São João em um memorial aqui em Campina. Agora uma pergunta, você sabia que é possível conhecer a história do maior São João do mundo fora do Parque do Povo? Pois é, uma professora aqui de Campina Grande mantém viva a história da festa no Memorial do São João. Cartazes, folders, reportagens em jornais. É assim que a história do maior São João do mundo é contada no Memorial do São João. O projeto foi idealizado pela professora Cleia Cordeiro e ano após ano vem aumentando o seu mix de artigos. O visitante aqui encontra toda a história do maior São João do mundo através dos cartazes, dos folders, jornais, fotografias do Parque do Povo, fotografias das quadrilhas tradicionais, das quadrilhas estilizadas e todo um ambiente agradável, música e uma troca de energia, de alegria, porque o memorial é uma memória viva. Não é aquela história de que é um museu de coisas antigas, não. A nossa memória é muito viva nas nossas lembranças e nos nossos corações. O memorial nasceu no ano de 2004. Eu adoro museus. Onde eu viajo, eu só viajo para visitar museus, né? E então, há muito tempo que eu guardo as coisas do São João, que eu participei, morando perto, vi como a festa começou e fui juntando material. Um certo dia eu coloquei no Parque do Povo em uma barraca em 2004. E as pessoas entravam e perguntavam se era um memorial. Aí eu digo, as pessoas gostam de memória, gostam de história. Às vezes a gente tem aquela história de que o brasileiro não gosta de memória. E então, a partir daí, de 2004, nós começamos a juntar material e até hoje tenho recebido também muitas coisas que as pessoas guardaram com carinho e que têm o prazer de doar ao memorial. No lugar, o visitante vai respirar história e isso faz principalmente os mais velhos viajarem no tempo. Foi o que aconteceu com esse empresário, que depois de mais de 20 anos morando em Brasília, está de volta a Campina Grande. A gente relembra muita coisa, até a infância da gente, que eu sou de Zé Pinheiro. Passei 24 anos em Brasília, então eu levei o nome de Campina Grande para vários países. Eu paro assim, a gente para pelo tempo, né? Eu me sento assim, começo a olhar. Quando começou Campina Grande, começou os forrós do maior São João do mundo, né? Que inclusive foi Ronaldo Cunha Lima, né? Que colocou o nome maior São João do mundo. E aqui, tá tranquilo, é lindo demais. E o senhor vai curtir muito esse ano? Ah, tranquilo. Tô doido que chega. Aproveitar ao máximo. Eu gosto do forrozinho. Ah, Maria.
O memorial fica bem próximo à entrada da Avenida Brasília, do Partage Shopping. Ele funciona todos os dias, de 10 da manhã até 10 da noite e segue em pleno funcionamento até o dia 30 de julho. E hoje é comemorado o Dia da Sanfona, esse instrumento que tanto faz parte da nossa tradição, né? E eu vou conversar com um cara que entende tudo desse instrumento. Edgley Miguel, muito boa noite, é músico, é professor. Edgley, o que seria do forró sem a sanfona? Conta pra gente. Faltaria para coroar a rainha, não é? O forró, nossa rainha, a coroa, a sanfona, seria tudo diferente. Então, a sanfona faz parte da história do forró. Agora me diz uma coisa, a gente tem percebido muitos jovens interessados em tocar a sanfona e isso é a garantia já de uma nova geração de sanfoneiros por aí. O forró com a sanfona está garantido. Está garantido e nós temos um trabalho especial na UEPB, no nosso caso, aulas para todos que queiram aprender a tocar sanfona. A UEPB sempre tendo atenção para deixar nós respiramos. Olha, não tem. Olha, o som da sanfona é uma coisa totalmente diferente, deixa a gente arrepiado. E é claro, eu vou encerrar o Borborema Notícias agora e eu vou explorar, é lógico, o meu entrevistado, pedindo para você tocar mais um pouquinho, que não pode terminar o Borborema Notícias do Dia da Sanfona sem sanfona, não é mesmo? Vamos lá. Muito boa noite, gente. Para você de casa, uma ótima noite. Até amanhã.